Vamos lá. Aflição. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elege o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos para ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículo de manifestação da vontade do Senhor. E assim, Mestre Jesus, pedimos o teu amparo para mais essa tarde de estudos. Senhor, estamos aqui para levar o Evangelho de Jesus a cada um que nesse momento esteja precisando. As tuas palavras. Senhor, pedimos amparo ao irmão Luciano, que vai nos conduzir com o trabalho que ele escolheu com muito carinho para passar para a gente. Que possamos receber com alegria e assim levar adiante, Senhor, com confiança em Ti, que está sempre nos amparando. Começamos o nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Luciano? Rose, muito obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de mostrar esse livrinho, que na verdade foi um presente de uma grande amiga minha, há 8 anos atrás. Eu já o tinha, bem velhinho, só que na verdade ele veio depois de um trabalho que nós apresentamos na casa de Tiago, no mesmo ano, foi em janeiro, se não me engano. E por ser um trabalho longo, nós o dividimos em 2 partes. Então hoje estudaremos um primeiro momento e depois, amanhã, faremos a segunda parte, o segundo estudo dessa obra, onde nós vamos ter conhecimento acerca de como funcionou o regresso do nosso irmão Jacó, que na realidade se chama Frederico Figner, ao plano espiritual. Tá? Se houver algum contratempo aqui, eu peço desculpas, mas essas questões técnicas ainda não estão tão bem dominadas, né? E aí nós vamos iniciar. Isso, perfeito. Vamos lá então. Eu acho que... Pronto, perfeito. E aqui nós temos então a nossa personagem real, Frederico Figner, Uma Vida em Dois Mundos. E por que uma vida em dois mundos? A gente sabe, todos nós temos pleno conhecimento que nós somos eternos, né? E que nós vivemos experiências no mundo material e retornamos ao mundo espiritual. Então, a vida dele aqui na matéria e depois o retorno dele ao plano espiritual. Hoje nós vamos ver só uma pequena biografia do nosso querido Fred Figner, como é conhecido, né, e como se deu o seu retorno ao plano espiritual, finalizando, culminando o trabalho amanhã, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Se não travar aqui, a gente passa. Ok, então vamos lá. Frederico Figner, o nosso personagem, a nossa personagem do estudo da tarde, da Boêmia. Boêmia é a atual União Tcheca, República Tcheca. Para o Brasil, uma pequena biografia. Frederico nasceu em 2 de dezembro de 1866, numa família israelita, né, que não tinha nenhuma vertente para o cristianismo. Ele, quando jovem, assim como os amigos também, não tinham nenhum apelo às religiões, embora tivesse nascido numa família israelita. Se alguém tiver mais um microfone fechado, por favor, porque está dando um barulhinho aqui no meu ouvido. Em 1878, nos Estados Unidos, tá, a Boêmia, a atual República Tcheca, fica na Europa,
E nos Estados Unidos, no ano de 1878, ou seja, 12 anos após o Fred ter nascido, ter reencarnado, o nosso conhecidíssimo, mundialmente conhecido, Thomas Alva Edison, o Thomas Edison, cria e passa então a comercializar o fonógrafo, primeiro aparelho de reprodução musical no mundo. Em 1879, aos 13 anos, então, Fred segue para estudar em Betim, uma cidade próxima da cidade natal dele, ou seja, 13 anos depois. E aí, em 1882, ele já com seus 16 anos, viaja para os Estados Unidos. Chegando lá, 3 anos depois, já com 23 anos, 7 anos depois, aos 23, no Texas, ele tem o primeiro contato com o fonógrafo. E é aí que começa efetivamente a nossa história, porque, na verdade, o fonógrafo foi o grande precursor e impulsionador da história de Frederico Figner. Em 1891, não existem registros se ele trabalha em diversos ofícios nos Estados Unidos, também no México e assim como na América Central, ou se ele já estaria exibindo o fonógrafo nesses lugares, nesses países, lugares esses que ainda não existiam, né? Não tinham ainda o acesso a esse equipamento de reprodução sonora. Então ele obtém informações de que no Brasil ainda não existiam cilindros sonoros, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, Tati? Em 1891, então, no mesmo ano, já em agosto, ele chega ao Brasil através de Belém do Pará, e Belém do Pará é um estado importantíssimo na história do Frederico Figner. Depois, então, ele parte para Manaus e Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa e Salvador, sempre fazendo demonstrações, né, da estrela da época, né, do fonógrafo, né, que todos, a maioria queria conhecer, mas não conheciam, e para ter acesso, eles pagavam essas apresentações que o Fred promovia. Então, em 1892, já aos 26 anos, ele chega finalmente ao Rio de Janeiro e logo aluga uma pequena loja na Galeria Moncada, na Rua do Ouvidor, centro do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos, também cobrando pelas exibições públicas do fonógrafo, ou seja, as mídias, hoje nós conhecemos como mídia digital, na época eram cilindros de cera, como nós vamos ver um pouquinho depois, aonde eles geravam uma manivela e tinham saliências nesses rolos que reproduziam sons, invenção de Thomas Edison, né? Em 1893, Fred então viaja novamente para a Europa para visitar os pais e leva consigo o fonógrafo. No ano seguinte, já um ano na Europa, ele conhece o kinetoscópio divisor, que é o precursor do projetor de filmes, também criado por Thomas Edison. A gente vai ver essa figurinha aí à direita abaixo, né? Era uma traquinana, vocês podem observar que o filme passava por uma série de rolinhos, como se fossem polias, e o espectador colocava o rosto aqui em cima e via o que era projetado aqui embaixo na lente. Certo? De volta ao Brasil, então, em maio de 1896, o Fred teve uma ideia muito interessante de agregar o kinetoscópio ao fonógrafo, associando então a imagem do kinetoscópio ao som do fonógrafo. Foi um enorme sucesso na época. Ele cria uma personagem chamada Inanna. Foi muito interessante essa passagem, porque na rua ali do Ouvidor, já tinha a loja dele lá, né, como nós já vimos, ele projetava a imagem de uma mulher em movimento na vitrine da loja e, ao mesmo tempo, tinha o som, né, que ele próprio colocava e dava aquele movimento como se fosse um próprio filme que a gente vê hoje em dia, né, que nós conhecemos. Foi um grande marketing publicitário naquela época, ou seja, ele impulsionou as vendas do fonógrafo com a Inanna, que era produzida a imagem dela através do kinetoscópio. Seguindo, em 1897, ele se casa com Dona Esther de Freitas Reis, tendo 6 filhos nesse casamento, né? Raquel, Aloísio, Gabriel, Leonilda,
Helena e Délia. Tá indo muito rápido, gente? Tá indo rápido para vocês? Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá bem, tá bem. Obrigado. Então, seguindo. Nessa mesma linha de tempo, eu particularmente gosto muito de trabalhar com linha de tempo porque demonstra o crescimento, né, a evolução, o progresso de qualquer história, ou até mesmo das personalidades que nós conhecemos, né? E aí, em 1897, Figner inicia as primeiras gravações aqui no Brasil, que até então vinham de fora, dos cilindros sonoros de cera. Que interessante, né? Já ele... Oi? Rua Uruguaiana 24 é onde fica, hoje em dia, a loja que eu faço a minha homeopatia, a drogaria Átomo. E eu sempre me lembro do Frederico quando eu vou lá apoiar meus remédios. É na Atmo, homeopatia, é isso mesmo. Eu já fiz algumas fórmulas por lá. Interessante, Marisa. Eu nunca associaria, imagina. Obrigado aí pela dica. Muito bom, então. Vamos lá, que ele inicie as gravações, né, na Uruguaiana 24, nos cilindros sonoros. Perdão, ele começa a gravar, então lá ele muda a sua loja para começar a vender justamente todas essas mídias, né? É muito interessante. E vendia pouco. Né? Seguindo. E aqui nós temos, abaixo e à esquerda, os famosos cilindros sonoros. Podemos ver Edison, está vendo escrito aqui. Em cima, o fonógrafo, tá? E aqui, já em 1900, a gente dá um salto aí de alguns 3 anos, porque o gramofone entra também nesse circuito. Mas a gente fala sobre ele daqui a pouquinho. Ainda em 1897, termina, então, a era do fonógrafo de exibições pagas, porque o próprio Fred começa a comercializar em grande escala os fonógrafos, junto, naturalmente, com os rolos gravados, né? E aí chega a 1900. Muito interessante. Em 22 de março, ele inaugura a Casa Edison, na Rua do Ouvidor, também no centro da cidade, número 107, e homenageia, né, o seu amigo Thomas Edison, criador também do gramofone. É nesse momento, em 1900, que o Fred introduz no Brasil o gramofone, e as atividades da Casa Edison, encerraram em 1960. Né? Naturalmente, hoje lá existe uma outra loja, nesse mesmo número, na mesma rua, no centro do Rio de Janeiro. Seguindo, em 1901, é a chegada do zonofone, ou on-fone, como a gente pode ver. E aí o Fred, muito habilmente, ele monta o primeiro estúdio de gravação no Brasil. Nós vamos ver de que maneira. Então, ele gravava aqui as matrizes, enviava as matrizes para a Alemanha, onde eram prensadas em discos, aqueles de bolachões de 78 rotações. Nós podemos ver aqui, olha, zonofone. Aqui é uma música que não dá para ver muito bem. Tá? Mas vocês podem perceber que é um dos primeiros exemplares dos grandes, dos antigos, né? LPs, os famosos bolachões, né? Que tocavam em 78 rotações, depois acho que também tinha em 45 e por fim chegaram a 33. Seguindo, em 1901, então, já no iniciozinho do século XX, o Fred inaugura a filial da Casa Edison em São Paulo. E nós podemos ver aqui o convite, né? E já com um flyerzinho, né? Da inauguração da casa, com os valores, com os preços. Seguindo. Eu vi o probleminha aqui. Espera aí, só um instantinho. Por favor, mova essa janela. É porque alguém entrou. Deixa eu só fechar. Isso. E vou tentar iniciar de novo o compartilhamento de tela. Ok, vamos lá. Mexa um pouquinho, mas não faz mal não. Então a gente tem aqui um folhetinzinho, né? Uma propagandazinha da Casa Edison, já em São Paulo, quando em 1901 o Fred inaugura a filial na capital paulista. E aí, nesse mesmo ano, ele se torna amigo de Pedro Sayão,
esse filho do doutrinador conhecido, né, Antônio Luiz Saião, e pai da cantora lírica que todos nós conhecemos, Bidu Saião. Pedro frequenta durante 2 anos, tem algum microfone aberto aí, a Casa Edson em São Paulo, falando acerca do espiritismo. E a esposa doente de um funcionário faz com que Figner se incline ao espiritismo. É uma história muito interessante. Esse funcionário, ele ficou muito doente e já tinha tentado todos os recursos médicos. O Fred, né, já estava ingressando, né, na doutrina espírita, mas ainda um pouco cético, encantado com a filosofia, né, espírita, né, com todo aquele universo kardecista. Mas aí ele quis fazer um teste, ele quis testar a sua fé e, sobretudo, né, a ação dos espíritos benfeitores, né, sobre nós encarnados. E nesse momento, então, ele faz uma prece fervorosa a Maria de Nazaré, pedindo pela recuperação desse funcionário, né? Quando praticamente a medicina inteira já o tinha desenganado. Eis que, num dado momento, esse rapaz, né, começa a se recuperar rapidamente e se cura. E a esposa, então, volta a falar com o Fred, já tinha falado com ele anteriormente, explicando o ocorrido. Ele se certifica de que realmente a fé e tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca como fé racional, principalmente, era efetivamente algo que teria que ser respeitado. Então, ele se inclina definitivamente ao Espiritismo. E aí, em 1902, X do Bahia, um pouquinho antes, ele compõe uma música chamada Isto é Bom, é um lundu, gravado então nesse ano pelo cantor baiano, que foi lançada em 5 de agosto de 1902. É a primeira música gravada no Brasil. Nós vamos fazer agora aqui uma pequena experiência e vocês vão me dizer se está bom aí para vocês ou não, tá? Só um minutinho. Se quiserem também pode afastar os sofás, as poltronas, chamar os companheiros, para nós dançarmos o lundu. Você fica quieto aí, Marisa. Eu conheço a música. Então, vamos dançar então a música. Vamos lá? Deixa eu ver se dá certo aqui. Não, só um probleminha técnico, já vamos resolver. Vamos lá? Eu sou 107. Arminda de tua saia, vale 25 mil réis. Arrasta a mulata, saia, que eu te dou 5 e não 10. Ser bom, ser bom, ser bom que nós. Ser bom, ser bom, ser bom que nós. Ouça o vento, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda lá estar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Vá saindo seu coió sem sorte. E aí você quer morrer? Se morrer, morra muito. Eu quero ver como sabe numa folga dos discos. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Comigo é 9 do baralho velho. O inferno é rigoroso, tem vigia minha avó, quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só. Ser bom, ser bom, ser bom que dói, ser bom, ser bom, ser bom que dói. Os padres gostam de moças e os doutores não têm. E eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Ser bom, ser bom, ser bom que dói.
ser bom, ser bom, ser bom que nós. Aguenta firme na fogueira, seu Judas. Deus abençoe. Eu brincar com os meus amores. Muito bom, Luciano. Oi, Muito bom. muito bom. É um momento lúdico, né? Um momento musical do nosso trabalho, né? Para a gente ficar um pouquinho mais animado, é sempre bom a gente fazer essas composições, essas interferências. Isto é bom, isto é bom, isto é bom. Isso é bom demais. Vamos dançar Londô. Olha que a música tem 118 anos, gente. Imagina, ela tem 120 de criação e 118 de gravação. E nesse momento, então, após a gravação, o Figner deixa de gravar nos cilindros de cera e passa a gravar os discos musicais de gravação literal, ou seja, de um único lado. São os famosos bolachões, né, que nós conhecemos. E aí ele passa a ser, então, representante exclusivo da Zona Onfone do Brasil, que tem outro nome que nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos só fazer uma pequena intervenção aqui, que na verdade a gente vai reintroduzir novamente o Fred, né, na nossa história, para vocês terem uma visão maior, quem ainda não conhece, que não leu a obra ainda, da importância deles para o espiritismo. Durante muitos anos... nós vamos falar mais tarde, então vou deixar para falar depois. Então. Vamos continuar. Aqui. Nos primeiros registros das atividades da FEB foram em 1903. E assim, durante muitos anos, na sede da própria Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passo, no centro do Rio de Janeiro, muitos conhecem, tomou ditados de receituário mediúnico, isso em torno de 150 a 200 receituários por dia. Fred levantava de madrugada, ia para a Federação Espírita receber, né, transcrever. Havia um processo, como nós sabemos, mediúnico, que ele prescrevia de 150 a 200 receitas por dia, só na parte da manhã, e depois que ele terminava, então, esse trabalho, ele ia para a fábrica administrar os seus negócios, né? Ele também foi tesoureiro e vice-presidente, além de membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira. Seguindo, então, em 1904, a International Talking Machine, ou a Odeon, nós vimos ainda há pouquinho, lembra da Zoofone? É a própria Odeon, assina contrato exclusivo para representar a gravadora no Brasil. Surge, então, a primeira fábrica de discos no país. Fred foi responsável pela importação, foi o primeiro empresário no país a trazer para cá todos os materiais de escritório que nós possamos pensar. Máquinas de escrever, frigobar, tem mais coisas. Eu vou me recordando aos pouquinhos e vou falando para vocês. Inclusive também, né, sobretudo nessa questão da indústria fonográfica. Então, era um visionário, um grande empresário, muito rico, que impulsionou o progresso no país, tanto na área administrativa, a partir dos escritórios, dos RHs, como também na questão da indústria fonográfica. E em 1912, os cilindros de cera deixam efetivamente de serem fabricados aqui no país. Em 1913, então, ele instala ali na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, né, a famosa Odeon. Alguém se lembra da Odeon? Sim. Então, inaugurada pelo próprio Frederico Figner em 1913, lá em Vila Isabel. Eu não sei se o prédio, provavelmente a Odeon não funciona mais lá, né? Ainda mais agora na área digital. Em 1918, nós temos aí, né, a gripe espanhola, né, que assolou milhões de pessoas, né, praticamente pelo mundo todo. E Fred, então, acolhe em sua própria casa 14 pessoas, 14 enfermos vítimas, né, desse surto da gripe espanhola. Em 1919, em cima vocês podem ver, essa casa era a casa dele, ele doa em Jacarepaguá um terreno e a própria casa para a construção do Retiro dos Artistas. Essa casa foi reformada e hoje nós estamos vendo aí. Estão percebendo? Sim. Que funciona até hoje. Hoje até, inclusive, com uma certa precariedade. Seguindo, sim, em 1920, então, a Federação Espírita Brasileira publica a segunda edição do livro Crônicas Espíritas,
onde se registra a polêmica religiosa que se estabeleceu entre ele e o padre Florencio do Bois. O padre Florencio, ele tinha um periódico, escrevia para 2 jornais, um deles chamava-se A Folha do Norte e o outro A Palavra, onde ele questionava fervorosamente a autenticidade ou não dos fenômenos mediúnicos. Isso gerou um antagonismo tão grande que o Fred acabou gerando também, né, criando essa polêmica entre ele e o próprio padre, mas que depois de algum tempo eles conseguiram se afinizar, né? Sobretudo o padre começou a aceitar mais, né, as questões dos fenômenos mediúnicos e, por fim, estabeleceram até uma grande amizade. Em 1920, aí que surge uma outra questão muito triste, naturalmente, né? Porque o Fred e a sua esposa perdem, né, a sua filha primogênita, a Raquel. Ela está no livro Voltei, sob o nome de Marta. Quem lê o livro vai se recordar disso. E aí, em 1921, ou seja, praticamente um ano depois, ele chega com a família para Belém do Pará, primeiro estado que ele conhece ao chegar no Brasil, vocês lembram disso, né? E conhece, que já tinha ouvido falar, então vai conhecer pessoalmente a grande médium de materialização, Dona Ana Prado, em busca de consolo, porque ele sabia que a Dona Ana teria condições, de uma forma ou de outra, trazer algumas informações, alguma mensagem, ou teve até algum tipo de materialização de Raquel. E isso aconteceu como nós vamos ver. Tudo o que ocorreu nessas sessões foi relatado minuciosamente por Esther Figner, Dona Esther, no livro do Dr. Nogueira de Faria, O Trabalho dos Mortos. Quem tiver interesse, está aí em cima, né, uma foto pequenininha, né, dessa obra, mas também não é só as experiências com a Raquel que esse livro traz, outras também, como nós vamos ver. Aqui está ela, a fotografia de Raquel Figner, a ressurgida, né, cujo corpo, espírito, melhor dizendo, se materializou com admirável perfeição dia 4 de maio de 1921. Interessante, né, gente? E aqui em cima, no meio, a mãozinha da Raquel, dessa vez já feita em parafina, né? E nós temos também a mão de Anitta, né? E a florzinha, na verdade, né? Que foi feita por Anitta, e os lenços atados do Espírito João. É interessante que esse processo, aí o Zé também está na sala, foi providencial a palestra dele sobre ectoplasma, que todo movimento, todo efeito, todo fenômeno mediúnico, sobretudo da Dona Ana, que era uma médium, né, incrível de materialização, só pôde ser produzido pelos efeitos mediúnicos da Dona Ana, né, médios de efeitos físicos. E é interessante que se colocava uma bacia, né, fazia toda uma estrutura, preparava-se o ambiente à meia luz, colocava-se uma bacia com parafina derretida, tá? E durante esse processo, com o ectoplasma da Dona Ana, né, os espíritos responsáveis, tanto Raquel como Anitta, como João, impregnavam suas mentes ali usando o ectoplasma da Dona Ana e produziam essas figuras em cera, como vocês estão vendo. Bem interessante, né, gente? Já era o prenúncio das materializações aqui no Brasil. Isso no iníciozinho do século XX, 1921. Em 21, depois de tudo isso, aí acontece uma coisa muito interessante, que eu falei ainda há pouco tempo, quando o Zé Luiz abordou a questão do ectoplasma, que as materializações de Raquel eram tão concretas, tão tangíveis, e ontem até a Marisa falando a respeito de uma experiência que ela teve com uma senhora que a visitou, né, numa manhã de chuva, né, e essa senhora estava com 2 sacolinhas, ela se compadeceu, né, e a convidou para entrar na sua casa, ofereceu café, depois fez uma marmitinha, porque havia alguém na casa dessa senhora, né, que naturalmente estava com apetite, né, e se tocou na pessoa, a pessoa estava quentinha. Não foi, Marisa? Foi isso mesmo. Então, e foi exatamente isso que aconteceu com o Frederico, a Raquel e a Dona Ana. A própria Raquel sentou-se no colo dele, e tocou nela e sentiu a temperatura do corpo, como se estivesse viva. Olha a grandiosidade mediúnica dessa senhora, dessa médium de efeitos físicos, a Dona Ana Prado. Muito interessante. E aí, tanto o Fred como a esposa voltaram para o Rio de Janeiro, felicíssimos,
E aí a crença no espiritismo se consolidou a partir desse momento, né? Então, continuando, em 1921, né, depois desse evento, né, ocorrido com a médium Ana Prado, ele retorna à Inglaterra para conhecer era um grupo que promovia alguns fenômenos mediúnicos muito interessantes. E havia, inclusive, um médium chamado Willie Hope, que ele obtinha umas fotografias como se fossem quilografia. Ele conseguia fotografar o perispírito, ou seja, fotografava, né, comumente falando, os mortos. Então, ele foi para conhecer esse grupo, traduzindo do inglês para o português de uma forma bem literal, o Circle of Crew, ou o círculo, né, de equipe técnica, ou o círculo da tripulação. E nesse momento ele também aproveita para conhecer o Sir Arthur Conan Doyle, que todos conhecem, né? O criador de Sherlock Holmes, né, que se converteu ao espiritismo em 1887, se tornando um dos maiores divulgadores espíritas na Inglaterra no século XIX. Fred esteve pessoalmente com ele, até para trocar experiências, saber como é que funcionava todo o processo, né, das materializações, dos fenômenos mediúnicos. Né? Foi um encontro extremamente rico para Fred. Seguindo, em 1922, o nosso amigo se naturaliza finalmente brasileiro, né? Depois de muitos anos aqui, produzindo, trabalhando, sendo espírita de ponta, inclusive. Em 1927, encerra a fase de gravação mecânica, né, da Odeon, e inicia a fase elétrica. Então, além dos afazeres profissionais, onde ele fez uma grande fortuna, ele também mantinha uma coluna no jornal Correio da Manhã, divulgando espiritismo e trabalhando diariamente na Federação Espírita Brasileira. Alguém está com o microfone aberto aí, pode fechar, por favor? Aos 79 anos, então, tinha as vibrações, os entusiasmos, as vivacidades das juventudes estovadas. Quem o via pelas ruas, suado, ele andava muito rápido, chapéu atirado para a nuca, falando aqui, falando ali, uma pressa de moços de recados, pensava estar vendo um ganhador que, em cima da hora, corria para não perder a hora do negócio. No entanto, não era para ganhar a ganhar que ele vivia a correr. Era rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir os outros. Corria para ir ao encontro dos necessitados. Esse é um texto de Viriato Correia, um jornalista, teatrólogo, romancista e membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1946, no dia 2 de dezembro, completou 80 anos de idade e, já doente, pediu aos amigos espirituais permissão para se comunicar após a sua desencarnação, do que foi concedido, mas não da forma como ele imaginava. Aí é que entra uma particularidade pontual nessa história do Fred, porque um homem que se dedicou tanto ao espiritismo, trabalhou muito, avidamente, né, durante anos, e que imaginava-se que iria, tão logo ao retornar ao plano espiritual, poderia manter contato, né, com o nosso grande Chico Xavier, o que não aconteceu, né? E aí vamos ver, sim. No dia 19 de janeiro, aos 81 anos, Fred desencarna, e ao se abrir seu testamento, verificou-se que Frederico Figner havia destinado parte substancial de seus bens às obras sociais de Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira publica alguns dos escritos no livro Crônicas Espíritas. Trouxe-nos ensinamentos importantes através da autocrítica e o reencontro da sua consciência desprendida da matéria. Admitiu os apegos à autoridade e ao seu orgulho, pois quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade de retorno apressado, ou seja, a comunicação através de Chico Xavier. E aí é que entra um pouco de nós. Nós temos aquela ideia, né? Poxa, vou pedir a Deus tão logo eu retorne ao plano espiritual após o meu desenlace, né? Eu consiga, né? Eu tenha permissão ou autorização para me comunicar com os meus parentes. Não é muito bem assim disso que nós pensamos. É claro que cada caso é um caso, né? Toda a construção de uma vida,
ela é avaliada para justamente esse momento. E ele próprio admite os apegos que ele tinha, porque ele era autoritário e orgulhoso. Foi justamente o que impediu de Fred conseguir se comunicar através de Chico. Justamente essas questões, né, materiais que não foram permitidas, justamente por conta delas, que ele se comunicasse, né, tão logo ele retornasse ao plano espiritual. E aí, considerado pelo jornal A Noite Ilustrada como o mais brasileiro de todos os estrangeiros, o cidadão dos 1000 amigos, o protetor de necessitados, filantropo dos mais legítimos e dedicados. E nós temos Frederico, novamente ele, 4 meses depois do desenlace, lembrando que 4 meses na espiritualidade equivale a um período muito maior aqui na Terra, que nós não mensuramos, 4 meses nossos, mas para ele foi um período maior, ele retorna trazendo as suas experiências com o irmão Jacó no livro Voltei. E assim, nós terminamos, por enquanto, né, o nosso... Já vou daqui rapidinho, não estou conseguindo voltar. Só mais um instantinho, uma questão técnica. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu não estou conseguindo voltar para a tela. Bom, a gente... Foi isso que aconteceu comigo aquele dia. Pela lateral do PowerPoint. Não, eu já minimizei, inclusive, vou até fechar o PowerPoint, pode ser que seja isso. Talvez seja ele. Exatamente. Obrigado, Nádia. Bom, nós temos alguns minutinhos ainda, são 16h47. Nós poderemos continuar com a segunda parte ainda hoje do trabalho. Ou nós pararemos hoje, um pouquinho antes do horário convencionado, e amanhã nós iniciaremos a segunda parte. O que vocês acham? Eu gostaria que você continuasse. Eu acho que está muito interessante. Continua. Para agora... Então? Para não. Continua. Mas olha só, gente, o bilhete que vocês compraram para hoje, os bilhetes que vocês compraram para hoje também servem para amanhã, é um só. É um bilhete para os 2 dias. Comer comida fria não é muito bom, não. Fazer amanhã? Não, mas tem micro-ondas. Metade da comida para amanhã. Então, a gente tem que ver qual é a melhor divisão do trabalho. A melhor divisão quem viu fui eu, minha querida. Então é essa que eu preparei para vocês hoje. Mas já que o pessoal prefere, né, que seja continuado, a gente vai seguindo em frente. Deixa eu só pegar Luciano, aqui. tu já ganhou o disco de ouro só por isso. Peraí, só um pouquinho. Oi? Você já ganhou o disco de ouro só por isso, hein? Só um minutinho, por favor. Vamos conversar então enquanto isso aí. Acho que é interessante também, né? Puxar. Tem muitos assuntos interessantes, né? Sim, gente, eu acho que tem um livro chamado já foi falado até agora. Instrumental. A gente pode falar muito das vibrações que ele deixou pelo centro do Rio. Que ele deixou, hein? Isso. Tem muita coisa. Peraí. A casa dele, né? A casa dele fica no Botafogo, né? Onde é o Sesc agora, não? A casa que ele fez, né? Como para essas 14, 15, 20 pessoas que ficaram, né? É aquela casa número 99, parece, não foi na memória, né? O Sesc Botafogo. Isso. Que agora é a sede do Sesc, o Senac, o próprio CCI. Gente, olha só. Eu vou até fazer um paralelo aqui também, porque... Camila? Oi. Não, foi só um probleminha comigo aqui. Na data de 1897, quando ele faz a junção dos 2 instrumentos, olha que coisa mais absurda. Aqui em Paris houve uma das maiores tragédias, na mesma data, com um projetor de cinema
que queimou e matou 126 pessoas ao todo, e na maioria foram mulheres da alta sociedade parisiense. Inclusive tem uma série no Netflix. É a série. Maravilhosa, maravilhosa a série. Quem E não foi, viu, veja. Não, na verdade, Foi quem me real? passou foi a Camila e eu passei para vocês. Isso. A Camila me passou e eu passei para o grupo. Você viu a coisa? Qual o nome da série? Luciano, olha a coincidência. Chamas. Eu vou colocar Chamas do Destino. Isso, perfeito. Você pôr no grupo? Podemos Vou colocar no continuar, grupo então? pra gente. Renato, impactante. Tá, então, seguindo lá, então, quando ainda doente, Fred pediu para escrever sobre o que acontece após a morte. Recebeu, então, permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. E ele se ofendeu quando foi impedido de se comunicar, como nós já falamos, né? Se não houver mais nenhum contratempo aqui com o slide, a gente segue em frente. Isso. Só você ver se consigo voltar. Perfeito. Irmão Andrade, que era o seu guia espiritual, obrigado. Sim, consegui. Obrigado. O auxiliou no seu desencarne, como acontece com todos nós, né? Então ele sentiu o próprio Fred, seus dois corações batendo, o físico e o perispiritual. A visão alterava-se. Sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia os passes. A consciência examinava os acertos e os desacertos da sua vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas. Vamos lá, tomara que passe. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. A nossa vida passa realmente como um filme na nossa tela mental, né, gente? Assim, os anos que nós vivemos, isso aconteceu inclusive comigo, eu tinha 5 ou 6 anos aqui na Garatiba mesmo. Eu fui criança ainda, eu fui pular de uma traineira que estava encalhada aqui próximo da nós, aqui no centro, ali na Donzela, e a proa dela estava para a praia, mas muito perto, coisa de 2 ou 3 metros. Só que o garoto ainda não sabia, eu fui na proa e pulei. A parte de baixo estava completamente assoreada. Eu fui muito além do que eu havia calculado que meus pés conseguissem tocar. A minha vida inteira, daqueles 5, 6 anos, passou na minha cabeça em fração de segundos. E eu me senti como se alguém estivesse me levantando pelos braços, né? Eu não sei quanto tempo eu fiquei debaixo da água. E assim que eu cheguei à tona, apavorado naturalmente, né? Assustado, falei, se eu falar isso para minha mãe, eu vou levar uma coça, né? Mas é exatamente o mesmo processo que ocorre com a gente, né? De repente viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto de sua filha Marta, a Raquel, lá da Dona Ana Prata, que vocês lembram, aconselhando a descansar. Durante o transe, amparado por sua filha Marta, Raquel, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se duplicada, ou seja, o perispírito já deslocado do corpo físico, com um fio prateado ligando ao corpo material. Precisaria de mais tempo para o desligamento total entre os dois corpos, o físico e o perispiritual. A sua capacidade visual melhorou e divisou 2 figuras ao lado de Marta, Dr. Bezerra de Menezes e o seu mentor, irmão Andrade. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu se erguer. Continuava imantado aos seus objetos pessoais. Olha o materialismo. Olha o que vai nos acontecer. Com todos nós. Continuava imantado aos seus objetos pessoais. Aí é que vem uma das velhas máximas. O desapego, o autoconhecimento, o desapego, inclusive, das pessoas que nos atrelam a elas quando desencarnamos. É um processo dificílimo, essa desmaterialização, esse desapego à matéria. Precisava sair daquele ambiente para se equilibrar. Aqui nós estamos na Urca, eu acredito eu, se não Copacabana, a importância do mar. Então ele foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram. Descansou.
teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios na ilusão de encontrar algum encarnado. Olha, se pode, como a mente material ainda ela prepondera sobre o já desencarnado. Ele se imaginando que tivesse com roupas impróprias, né, ficou um pouco desconfortável, imaginando que alguém, né, algum encarnado pudesse vê-lo. Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a ele sem que nada ocorresse em ambos os lados. Ou seja, ele estava ainda tão apegado à questão física, à questão material, que ele imaginou que essa senhora fosse esbarrar, fosse encontrar com os quatro. Recomposto da surpresa, foi informado que estavam em diferentes dimensões. No velório, as projeções mentais dos presentes provocavam-lhe mal-estar e angústia. Vejam bem, todo esse processo dele ter se deslocado do corpo físico, ido para a praia para se revitalizar, o desconforto dele por acreditar que tivesse com roupas inadequadas. E o velório foi muito rápido. E a gente vai ver o seguinte. Voltando lá mais uma vez, para a gente perder o fio da meada. O velório, projeções mentais dos presentes provocaram-lhe mal-estar e angústia. E Jacó, Frederico Figner, analisou as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Lembrando que Frederico Figner atuou durante décadas na Federação Espírita Brasileira, trabalhando, auxiliando, ministrando passe magnético. E mesmo assim, ele não se sentia preparado justamente para as dificuldades que são encontradas durante os velórios. Os comentários divergentes ao seu respeito provocaram-lhe perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Olha que interessante, gente. Em todos os velórios acontece o mesmo processo. Continuava ligado ao corpo. O Dr. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente. Depende da vida mental, dos ideais ligados à vida terrestre. Continuava ligado ao corpo. Dr. Bezerra o esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, como nós imaginamos. Vai depender da nossa vida mental e dos nossos ideais ligados à vida terrestre, sobretudo à questão material. A conversação é o capítulo, inclusive, não é o capítulo 5, mas, se não me engano, é um outro capítulo. Jacó melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, conforme a orientação recebida. Percebeu entidades menos simpáticas e foi impedido de responder. Decepcionou-se com comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não conseguiu suportar esses dados mentais. É muito interessante. O capítulo 5 é o Despedidas. Quem tem livro em casa, quiser dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Então, até o momento da despedida final de qualquer pessoa, os comentários devem ser o mais sublimes, o mais elevados possíveis. Porque o desencarnante, o recém-desencarnado, ele consegue perceber pelas vibrações, pelo tônus mental de cada um dos presentes, o tipo de sensação e sentimento que eles estão desenvolvendo naquele momento. Isso afeta diretamente o recém-desencarnado, porque ele está muito mais sensível pelo fato de estar fora do corpo, que a analgesia que adormece o espírito. Fora dele, nós somos totalmente nós. É o homem integral, até inclusive como fala a própria Joana de Ângeles. Então, ele não conseguiu suportar esses dados mentais. A preocupação de seus companheiros em relação à questão do valor gasto no velório dele. E é assim que nós somos, né? Seguindo. A prece viu círculos de luz em um dos carros. Percebeu orações a seu favor e alegrou-se. Olha que interessante, gente. Dentro do automóvel, as pessoas emitindo pensamentos luminosos, fazendo orações a favor dele. Isso afetou positiva e beneficamente ao Frederico. Acontece com todos nós. Assistiu de longe, pois o Dr. Bezerra informou que em enterros muito concorridos,
impõem grandes perturbações à alma. É por isso que Chico havia predito que ele só iria retornar ao plano espiritual quando o Brasil estivesse vivendo um momento de grande alegria nacional. Em 2002, quando o Brasil venceu a Copa. Vocês lembram disso? Porque se não fosse, nós só vencemos a Copa porque o Chico desencarnou naquele dia. Porque se não fosse o tricampeonato, o tetracampeonato, não me recordo agora, o país inteiro, 200 milhões de pessoas, estariam comovidas com o desenlace do Chico e o prenderia aqui na Terra, magneticamente com o pensamento. Aí nós entendemos o poder que o pensamento tem sobre a matéria. Por isso que foi concedido a ele que no dia do seu desenlace o Brasil vivesse um dos seus maiores momentos ou de maior felicidade, que foi justamente no futebol. Ele conseguiu partir em paz. E tem uma obra que eu tentei recordar do nome dela, não me lembro agora, se não me engano, é Asas do Infinito. Eu confirmo, depois eu passo para vocês. Aonde, quando Chico, ao desencarnar, foi recebido por Jesus. Jesus estava em outro planeta, é uma obra psicográfica, e por onde ele foi passando, atravessando os sistemas solares ou o sistema solar, ele foi regimentando na sua luz os espíritos sofredores daqueles planetas. Está na obra. Eu vou pegar o nome depois e passo para vocês. E aqui, chegando, recebe Chico em seus braços. Descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. Aí a importância que nós temos de fazermos exercício diário do autodespreendimento, da desmaterialização, do desapego. Nós não vamos perder as coisas que são nossas, elas vão continuar existindo. Só que nós não vamos ficar tão atrelados magneticamente às coisas, às pessoas e aos fatos como nós seríamos até então. Porque esse apego, essa força magnética que nos mantém presos às coisas, às pessoas e aos fatos, nos impedem de alçar voo mais rápido ao retornarmos ao plano espiritual. Descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. E por fim, entre companheiros, finalmente liberto do corpo, Jacó visitou seu lar e seu núcleo de trabalho, que por fé a ele foi permitido. Abraçou amigos e seguiu em direção à praia para se reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Durante o trajeto, ficou preocupado por não se lembrar de vidas passadas, até porque também não era o momento, recém-desencarnado, há poucas horas, talvez 24 horas antes, e por não saber onde iria morar. Nem ele tinha interesse de ir para o nosso lar, para vocês verem. Sua filha garantiu que tudo seria solucionado pouco a pouco. É óbvio que Raquel já estava na espiritualidade há muitos anos, há muitas décadas. O tempo de lá é diferente do tempo de cá, como já falamos. E ela já havia se instruído de todo o processo. Então, ela conduziu o pai e orientou que tudo aquilo que ele precisava, as questões que estavam rodando na sua cabeça naquele momento, seria solucionado, seria respondido pouco a pouco. Onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Ela já tinha essas informações para passar para ele. Mas ela não poderia passar naquele momento. Estava ainda em processo de retorno ao plano espiritual. A professora, muito bom, e nós vamos terminar aqui porque já estamos na hora. Minutos depois, respeitável senhora, acompanhada de benfeitores, saudou a todos. Jacó viu uma luz irradiando do seu tórax e sentiu inveja. Sentiu inveja. Olha o olhar de Raquel para ele. Ela também percebeu. Marta, Raquel, o repreendeu. Doutor Bezerra fez uma predição informando que aqueles que não tiveram serenidade terão dificuldades no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. E volitaram. Nesse slide tem uma coisa muito interessante. Quando o Jacó, ou o Fred, olhou para cima, ele viu um ponto de luz, imaginou que fosse um passarinho, né? E a professora foi se aproximando dele. Foi quando ele reconheceu a professora. Certo? Bom, amigos, vamos encerrando por aqui por hoje. Amanhã nós temos... Penta, obrigado, Matheus. A segunda parte, o bilhete de hoje vale para amanhã também. Tá? Nós esperamos que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso trabalho, né? E abrimos então a palavra para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, algum complemento. É para deixar com vocês com água na boca. Amamos. Obrigado.
Adoro Linhos do Tempo. Eu também gosto bastante. É muito bom, porque você consegue coordenar, né, no seu pensamento, na sua cabeça, o processo evolutivo. É muito legal. Luciano, Oi? Eu tô encucada com as datas, com a data. E com o mesmo tipo de aparelho que causou a tragédia aqui. Sim, sim. Foi porque era um equipamento novo na época, era uma novidade, né, na Europa. Pois é, sim, era novo, era um equipamento novo. Ele, ao mesmo tempo, estava utilizando esse aparelho, né? Ele teve contato com esse aparelho. E aconteceu a tragédia que aconteceu na mesma data, na mesma época. Eu fico muito encucada com essas coisas, sério. Coisas da história que o espiritismo explica, né, minha querida? Vamos combinar, né? Ele fechou um curto-circuito e o rapaz que era responsável pela projeção, né, da película, ele foi culpado, né? E não era culpado, na verdade. Não, ele não era. Foi um acidente. Foi um acidente. Perfeito. Camila? Oi? Ô, Lu, Não existem. o Marcelo e o Leonardo querem falar. Tá bom, eu vou desligar meu microfone, peraí. Pode. Marcelo? Luciano, o desencarnado sempre está presente no seu enterro? Não entendi, como é? O desencarnado, ele sempre está presente no seu enterro? Não, absolutamente. É merecimento. Nem sempre. Via de regra, dependendo da condição, como o próprio Fred falou, né, o Jacó, dependendo da condição mental e de todo aquele apelo que ele tinha, né, desenvolvido ao longo da existência terrena, né, à matéria, não, a resposta é não. Se for uma pessoa mais desapegada, mais altruísta, mais fraterna, mais compreensiva, né, mais desmaterializada mental e emocionalmente, ela pode sim, é uma questão de merecimento. Né? A pessoa, né, o desencarnante, é conduzido para o seu velório. Mas nem sempre acontece isso. Existem casos, né, cabulosos, né, onde o espírito, logo após ter deixado o seu corpo físico, ele vai para regiões mais densas. Né? O caso do Fred é um caso diferente. Aí foi merecimento. O problema não é só ele está falando do velório, né? Mas existem seres que desencarnam e ficam presos ao corpo durante muito tempo, inclusive sente até os vermes comerem. Então, eu não ia falar isso, né? Mas já que você ilustrou. Velório, mas ele não era sobre isso eu já li, em relação a... Estou falando em relação a ele assistir o próprio funeral. Mas é tudo relativo. Tudo é relativo. Mas ele não era apegado às coisas materiais, tanto que ele ainda naquele momento sentiu inveja, sentiu... Sim. E por que ele então pôde? É isso que eu... Ele é necessário, né, Luciano, a ida dele, né? A contabilidade divina não nos compete avaliar. Por tudo que ele fez ao longo das décadas de trabalho na Federação Espírita, permitiu que ele tivesse próximo ao velório. O que não significa que uma outra pessoa, uma outra pessoa que não esteja uma outra religião, até mesmo que não tenha tido religião, mas teve uma vida reta, plena, cristã, mesmo sem ter tido religião, a ela é permitido. Claro que é sempre pesado e medido. É tudo muito relativo, como o Raquel colocou. Entendeu? Agora, em linhas gerais, como o Zé também colocou, e também não gostaria de ilustrar essa passagem, que são momentos muito tristes, mas existem situações em que o espírito ele é arrancado do corpo e ele é levado para as zonas umbralinas, para nós avaliarmos o grau do caráter e personalidade desse cidadão. Né? Em compensação, existem casos muito interessantes. Raquel, Josi, me lembra o nome da sala de aula de arte infantil? Qual é? Evangelização? Não, daquela parte de atividade lúdica artística das crianças. De Thiago? Não, é da casa de Thiago. Casa do Sol? Não, anterior. Tem grupo de estudo, cada grupo, cada atividade tem um nome, tem uma patronisa, um patrono. É o nome
Da Vilma. a Vilma, qual foi o nome daquela senhora, esqueci o nome dela agora, que morava no Abraão e que vocês a homenagearam, batizando o nome de um grupo para as crianças? Não lembro qual foi a atividade. Não, acho que era do livro de leitura, não? É, Vanise. Vanise. Vanise Vargas. Vanise Vargas, não, foi depois da Vanise. Ela frequentou, inclusive, a casa. Eu esqueci agora o nome dela completamente. Celeste, obrigado, Raquel. Celeste, numa das reuniões, a nossa irmã Celeste já estava em processo de desenlace, foi permitido que eu visse os companheiros, ou os técnicos, vamos colocar assim, desencarnacionistas, cortando os liames que prendiam ao corpo. 2 dias depois ela desencarnou. Então, naquele momento, só para fazer uma alusão à questão do sepultamento do velório, naquele momento a gente percebeu o merecimento da irmã Celeste, da nossa querida companheira Celeste. Né? Era uma pessoa do bem, cristã, que frequentava as reuniões e tinha atividades e tinha o seu posicionamento cristão frente às pessoas, e ela teve esse benefício. Muito possivelmente, ela talvez estivesse presente também ao seu velório. Né? Então, só para responder a pergunta do Marcelo, e a gente entender um tempinho passar para outra questão. Por isso que tudo é relativo, porque assim, a gente dá o exemplo da Dona Celeste, que foi cristã, que teve trabalhos no bem, mas assim, se a gente avalia com os olhos nossos, o Frederico Figner também tinha trabalho, fazia benefícios, praticava caridade, ajudava. Mas, no entanto, é uma questão individual, é cada um, não tem uma regra, é desse jeito, é assim. Não é porque a gente vai lá e trabalha e que tem determinados merecimentos. Tem exemplos de um, de outro, e assim, o importante é a gente não se prender a esses aspectos. A gente fazer o que a gente acha que é para fazer, ter um caminho reto, fazer boas escolhas, se dedicar ao próximo, estudar, levar muito a sério, fazer as nossas transformações e entregar. Não dá para saber se a gente vai estar presente, se não vai estar presente. Eu penso desse jeito, porque há uma relatividade em tudo, e com os olhos da espiritualidade, não com o nosso olhar aqui, que tem outros valores, mais materiais mesmo, né? Perfeito. O grau determinante do desencarnante estar presente ou não, eu só vou fechar a linha de raciocínio da Raquel, ao seu velório, o grau de leveza e de pureza da sua consciência. A consciência é determinante, o tribunal estabelece para onde vai, o que vai fazer, onde fica. Entendeu, Marcelo? Ô, Lu. Oi. Lu, Marco. Eu queria colocar que, além disso, entre os que vão lá e vão estar presentes, tem o nível de consciência de cada um. Tem uns que vão estar presentes e vão até achar que não é o funeral deles. Estão ali, por alguma forma, magnetizados ainda ao corpo, estão vivenciando aquilo, mas não tem. Tem outros que têm alguma consciência. E tem outros que têm a consciência tal, vou contar para vocês o caso de uma tia minha, eu acho que era a mais espiritualizada de todas as minhas tias, que quando nós chegamos lá para o velório, quando eu cheguei, me acerquei do caixão, tinha algumas pessoas em volta, e aí eu cheguei pertinho dela, assim, pertinho do rosto, fiz um carinho, dei um beijinho na testa, e comecei a conversar com ela em voz baixa, audível mais baixa. E tinha várias pessoas vendo, né? E aí ela sorriu. Não foi o corpo físico que sorriu, mas ela demonstrou sorrir. Porque não foi só, eu tenho certeza, porque não fui só eu que percebi. Uma outra parenta que estava do lado olhou para mim e falou assim: pareceu que ela sorriu? Eu falei: ela sorriu. Então, o grau de consciência dessa minha tia era tão grande que ela conseguiu responder com um sorriso as minhas mensagens para ela. Enquanto outros parentes, a gente chega lá, faz a mesma coisa e não percebe nada disso. E não foram mais pessoas. Mas, para ter um grau de consciência assim,
é necessário um grau de conhecimento maior e um grau de desprendimento maior, como você falou. E essa minha tia era muito desprendida, muito simples, demais. Era uma das melhores pessoas que eu já conheci. Simplicidade. Oi, Marisa. Simplicidade, essa é a chave. Com todas Perfeito, Marcos, obrigado. as agruras que o Frederico passou depois do desencarne, com todas as agruras, saia justa, já pensou você ser admoestado, levar um carão da própria filha porque estava sentindo um sentimento indigno, entendeu? Passou no débito e no crédito a vergonha. Mas não é qualquer um que tem merecimento para ter doutor Bezerra na sua cabeceira, não, viu? Eu acho que o silêncio responde, né? O silêncio responde. Oi. Depois tem o Eunápio e a Rita para falar, tá bom? Ah, tá bom. Eunápio. Acabei. Pode falar. O que a Marisa falou reitera a ideia da Raquel. E eu também dou as mãos às duas nessa ideia, né? Na realidade, eu não posso entender uma pessoa que tem 6 filhos e muitos descendentes e deixar parte da sua herança, né, para uma atividade filantrópica, né, ser rotulado como se fosse materialista ou preso aos bens materiais, né? Eu acredito muito mais na ideia que o Hermínio Miranda levanta num livro chamado Alquimia da Mente e Memória e o Tempo, principalmente a Alquimia da Mente, que quando você está um processo de desencarne, nessa parte, né, do download que eles chamam, né, download de toda a sua vida, né, sensações é diferente. Sensações materiais, né, elas fazem parte do processo do perispírito e te levam, né, como informações. Ou você pode, agora, se você ficar preso a essas sensações ou não, é diferente, né? Eu acho bem interessante esse aspecto, né? São sensações, digamos assim, se a pessoa passa o dia inteiro, por exemplo, usando uma farda, ou usando um chapéu, né? Ou escrevendo um tipo de caneta especificamente, ou usando um perfume especificamente, ou escutando uma rádio específica, aquela materialidade são sensações que passam ao perispírito no processo de desencarne e ele está lá sentindo elas, né? Guarda aquelas informações para, né, aquelas sensações, guarda para ela e ela faz uso do que achar conveniente. Se ficar preso, aí sim, é uma coisa. Agora, se apenas passou a informação, né, talvez seja isso que ele tenha narrado, né? Eu estou passando a informação dessas sensações materiais, mas não estou apegado a elas, né? Bem interessante esse aspecto. Enfim, só isso mesmo. Um abraço. Perfeito. Obrigado, Eunápio. Ilustrou muito bom essa colocação. Foi até bom que também criou uma frente para nós só discutirmos uma questão. Quando ele falou do orgulho e da autoridade, são essas sensações que você colocou o Hermínio colocou através de você, né? São sentimentos menores, né? E eles estão diretamente ligados à questão material, né? Essa coisa de sutilizar a mente, sutilizar os sentimentos, significa desenvolver um processo de desapego dessas questões. Não só da questão da posse, que é o materialismo naturalmente, como também sentimentos menores, ou seja, contrários ao bem. Daí a gente vai novamente cair na questão do materialismo. Isso mesmo. Você, por exemplo, eu gosto de um cafezinho, você também gosta de um cafezinho. Eu estou vendo seu cafezinho agora aí. Você vai passar por essa sensação, o gosto do café, alguma coisa específica. Você ficar apegado àquilo ali e vampirizando alguém que toma café é diferente, né? Sim. São duas coisas diferentes, né? É como exatamente. A Raquel falou e a Marisa também. A tua vida toda, o teu sentimento, né, de altruísmo vai falar muito mais alto, né? Enfim. Que vai te credenciar, te selar você avançar mais rapidamente ou se manter mais tempo aqui no. Mas com um cafezinho lá seria bom, seria, né? Mas com um cafezinho lá seria bom, seria, né? Eu tenho que me desmaterializar para o café. Luciano, Dalton. Oi, Vitor. Uma pergunta para você. Dependendo na ocasião, né, o impacto do desencarne, se for um desencarne simples, comum, doentinho, purgando ali meses, semanas, enfim. E quando é uma situação traumática, me fala aí da chegada no outro lado.
E, amigo? Desencarne normal. Essa é uma resposta que eu mandaria um estudo completo. Vou recorrer à colocação da Raquel, porque não existe outra que seja mais própria. Depende muito do grau de consciência. Eu vou contar uma história rapidinho aqui, pelo nosso tempo. Um empresário industrial, enfim, um executivo em São Paulo, apressado, estava atrasado e tinha uma reunião às X horas lá no escritório, na empresa e tal, terno e gravata, né? Correndo ele pela Paulista, ele não percebeu que o sinal do trânsito tinha fechado para o pedestre. O que ele fez? Atravessou. O que aconteceu? Desencarne. Alguém, isso foi narrado na televisão, alguma pessoa com uma certa sensibilidade, ou até mesmo vidente, viu que ele se levantou, pegou a 007, avaliou e continuou correndo. Foi trabalhar, sendo que o corpo já estava no chão. Tudo é uma questão de espiritualização. Tudo é uma questão de consciência. Tudo é uma questão de estudo. Tudo é uma questão de desapego. Se nós não estudarmos, gente, a gente não vai sair da zona de conflito, nem zona de conforto. Nós só temos esse pequeno capital de conhecimento que todos nós estudamos. E temos um prazer enorme. Eu costumo dizer que o prazer é maior do que o dever, de compartilhar o nosso conhecimento. Porque o coração parece que se expande mais um pouco. É um leque, respondendo rapidamente a pergunta do Dalton, é um leque de circunstâncias que vai desde o momento em que, aqui na Rio Santos, por exemplo, né, quem mora aqui nessa região do Sul Fluminense sabe disso, a gente que atua em mesa mediúnica sabe também, a quantidade de irmãozinhos nossos que estão sentados à beira do asfalto, chorando seus corpos, eu não gostaria de abordar esse assunto hoje. É muito. Vocês lembram muito bem daquele episódio com o Herbert Viana? Eu vi, inclusive, o trailer dele passando, trabalhava aqui em frente. E algumas horas depois, a notícia pipocou. Ok, nós sabemos o que aconteceu. A Lucy, esposa dele, faleceu naquele acidente. Meses depois, acho que uns 8, 9 meses depois, já num socorro, quem é que nós vimos? Sentada numa pedra. A própria. Chorando, pesarosa e muito preocupada, não só com o marido, viúvo, como também com os filhos. Foi orientada naturalmente e foi conduzida ao plano espiritual. Tá? Ok. O que não significa, não é ela, o que não significa que um irmão nosso tenha sido amparado, resgatado, não possa retornar à sua condição anterior. Então, o livre-arbítrio também é respeitado. Ok? Alguém está falando alguma coisa aí? Tem outra pessoa para falar, né? Mas eu preciso só te avisar que tem a Rita, a Nádia e a Marisa que estão querendo falar. Nós temos só 2 minutinhos, tá? E para terminarmos o encontro, se vocês deixarem anotado, a gente pode responder amanhã antes de iniciarmos o estudo. O que vocês acham? Acho ótimo. Não é? A gente terminou hoje na hora e amanhã nós iniciamos com as respostas, com as perguntas e respostas. Então, mas dá para Oi? Quero só fazer um comentário sobre a pergunta do Dalton, mas eu faço amanhã. Tá ok. O Dalton não está amanhã, né? Se for importante, Marisa, o Dalton amanhã não está. É verdade, amanhã é quarta-feira. Não, pode seguir o barco. Ele perguntou como é que eram como é que se daria na hora de um desencarne, por exemplo, violento. Traumático. Bom, desculpa entrar no assunto. Ficou sem áudio. Foi só para obter uma resposta para todos nós, Luciano. A gente já tem um parecer, né? Mais ou menos. Um esclarecimento. Era só para ser geral, né? Para ser uma coisa geral para todo mundo. Era uma pergunta genérica para todos. Para todos. A grande questão pós-mortem, é o quanto nós vocês podem fechar o microfone, por favor? Obrigado. A grande questão sine qua non do processo da desencarnação é o quanto nós vamos estar vibrando ou não.
Quanto maior o desequilíbrio, maior a dificuldade do retorno ao plano espiritual. Muitos espíritos, até hoje, ficam vibrando negativamente porque o choque traumático foi tamanho que aquilo fica reverberando no perispírito dele. Está lá na Bíblia. É o choro e ranger dos dentes também. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa se espiritualizou na matéria, mais facilmente, mais levemente, mais suavemente, naturalmente, retorna ao plano espiritual. Mesmo outra variante, mesmo que ela tenha sofrido um desenlace traumático. É trauma que fica ecoando na consciência do desencarnado durante anos, décadas, talvez até séculos. É o caso de Camilo, né? Castelo Branco, lá na obra da Dona Ivone, Memória de Suicida. Isso aí seria tema até para uma outra palestra, um outro estudo que nós podemos fazer. Bem interessante a pergunta do Dalton. Bem interessante. Ok? Podemos deixar para amanhã, então, as próximas perguntas? Josi? Josi, acho que é Josi... Ah, tá. Oi, Luciano. Podemos encerrar, então? Sim, podemos encerrar. Obrigado. Quem vai fazer a prece final? A dona Raquel? Pode ser, arroz de festa. Pode ser, com muita alegria, gente. Vamos lá. Queridos companheiros, vamos nesse momento unir profundamente os nossos bons sentimentos, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações para agradecer a Jesus por esse momento de encontro, de aprendizado, de troca. E, sobretudo, convidar a cada um que do mais fundo de nós possamos irradiar para todos os irmãos que nesse momento sofrem pelos desencontros, pelas partidas, pelos impactos, pelo desconhecimento que carregam dentro de si, pelos que estão mudando agora, retornando à pátria espiritual, sem nenhum esclarecimento, que possam ser socorridos, orientados, pelos que aqui entre nós se angustiam com os momentos de isolamento, pelos que se revoltam, que tenhamos alegria em nossos corações, a alegria de conhecermos os ensinamentos de Jesus, que são riquezas que trazemos dentro de nós para nos fortalecer e que nesse momento unidos possamos distribuir, repartir, irradiar luz, desejos de harmonia, de equilíbrio a todos que necessitam nesses momentos tão conturbados, que possam receber dos amigos espirituais o amparo, o consolo, o conforto, que possamos ser arautos, que possamos levar a cada um Tudo Gabriel lá. certeza que somos imortais,
a certeza de que todos, não importa a nossa condição espiritual, somos socorridos, somos amparados, somos conduzidos à casa do Pai. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de nos oferecermos como instrumentos de paz, de alegria, de esperança a todo coração necessitado, encarnado ou desencarnado, que possam nos ouvir. Graças te damos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Raquel. Obrigado, amigos, pela paciência, pela atenção, pelo carinho com que acolheram o tema. E amanhã nós temos a segunda parte, né, o capítulo seguinte, final da história de nosso companheiro amicíssimo, Frederico Figner, ou irmão Jacó. Obrigada, Luciano. Obrigado a você, Josi. Obrigado a todos. Obrigada.